Antes de mais nada, hein? Mais um pênalti pro Inter no Gauchão? Pro juiz não era pênalti, hein? O VAR que achou aquele pênalti. O Borré puxou a camisa do zagueiro do Juventude, que também empurrou, mas antes teve um puxão, hein? Tamo de olho, tamo de olho. Sempre tem um pênalti pro Inter, é impressionante. Olha aqui, vou falar do Grêmio. Eles vão dormir em casa? Isso vai dar certo? Hoje, sábado à noite, os jogadores do Grêmio não estão concentrados. Os casados estão com as famílias. E os solteiros estão aonde? O Grêmio muda a concentração. Vamos falar sobre isso e essa postura do Grêmio, de que agora passam a dormir nas suas casas, na véspera do jogo, e só se apresentam no dia do jogo. Isso acontece em outros clubes? Sim. Isso dá certo? Sim. Isso dá errado? Dá. E o maior exemplo aconteceu ano passado. E o time caiu para a segunda divisão. Quem é que eu tô falando? Vamos falar sobre isso. O Grêmio muda a concentração. O pessoal vai dormir em casa antes do jogo. Vou também explicar aqui como é que vai funcionar, quando é que eles se apresentam. E mais, o Grêmio vai mudar, tá? O Gustavo Quinteiros prepara uma mudança, essa é a tendência. E é fácil de entender porque vai mudar, mas talvez tenha outras mudanças. E o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro tá indignada com ele. E talvez isso possa ajudar ainda o Marlon ser uma esperança no Grêmio. O Grêmio que há tempo tenta o Marlon, há tempo. O que está acontecendo com o Marlon? Que o Cruzeiro não quer negociar, mas talvez tenha que negociar. Mas o Grêmio também está de olho no lateral esquerdo do rival do Cruzeiro. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Lembrando que neste domingo o Grêmio joga Grêmio e Caxias, 8h30 da noite, na Arena. E o nosso pré-jogo começa às 6h30 da tarde, 2 horas antes, com muitos bastidores, debate, informação, imagens ao vivo da Arena, na cabine da Arena. Ali a nossa repórter ouvindo o torcedor, contando histórias. Vem junto com a gente viver esse momento. Coloca na tua TV de casa, senta no sofá, vai acompanhando o pré-jogo com a gente, tomando um chimarrão, um vinho, uma cerveja, tá trabalhando, coloca no teu celular e vem junto, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de você, se possível, dá like agora e se inscreva no canal se não é inscrito. Falta pouco pra 100 mil, pouco pra 100 mil. Gente, vamos começar pelo seguinte, o Inter ganhou do Juventude, né, no Beira-Rio, mas teve um pênaltizinho lá que eu vou te contar. Ó, o Grêmio vai mudar a concentração. E é uma mudança bem significativa, tá? A partir deste jogo, o jogo em casa, né? O jogo fora de casa, os caras vão um dia antes, então tem que dormir lá no hotel. Mas no jogo em casa, em Porto Alegre, o Quinteiros estabeleceu o seguinte: o pessoal treina, por exemplo, treinou no sábado, certo? Todo mundo foi para casa. E se apresenta no dia do jogo, domingo. Eles vão se apresentar 11 da manhã no hotel onde o Grêmio fica concentrado. 11 da manhã, almoça. Aí tem lá um lanche, começa já a conversa com o técnico e vão para a arena. Então eles treinaram hoje, foram para casa e se apresentam horas antes da partida. O Grêmio joga 8h30, 11 da manhã, eles vão estar concentrados. Bom, o jogador de futebol ele reclama muito da concentração, porque eles passam muito tempo viajando e quando estão em Porto Alegre, eles têm que ficar concentrados no hotel ainda, 2, 3 dias. O Renato gostava muito de fazer isso. O Renato às vezes botava os caras concentrados 2 dias antes do jogo. Já para prender a galera. A gente sabe que o jogador brasileiro, ele não tem muito esse comportamento profissional. Na Europa acontece bastante isso, tá? Os jogadores se apresentam no dia do jogo. Na Argentina isso já começou, mas aqui no Brasil ainda se tem a tendência de trancar os caras no hotel, porque muitos não se comportam. E é isso, não tem outra explicação. O Grêmio começa a adotar esse estilo. Então, treinou no dia do jogo, eles vão para casa, os casados vão para suas casas, os solteiros também, mas é aquela coisa. Já imaginou, tu com 18 anos de idade, com a grana no bolso, tu vai ficar em casa sábado da noite? É difícil, vamos combinar. Tem que ter pensamento de atleta? Claro que tem que ter pensamento de atleta, mas é sedutor. O Atlético Paranaense, eu citei os exemplos positivos na Europa, na Argentina, mas o Atlético Paranaense, ele adotou esse estilo ano passado pelo Fernandinho, volante que jogava no City, brasileiro, que veio para o Atlético Paranaense, e ele adotou. Capitão da equipe, a partir de agora, vamos dormir em casa. E os torcedores do Atlético Paranaense, eles colocam como um dos principais motivos do time cair, era a falta da concentração. Porque se apresentavam no dia do jogo, alguns virados, né? Porque tu não se alimenta direito,
dorme mal e aí se apresentavam horas antes do jogo e não jogavam bem. Esse é o argumento de muitos torcedores do Atlético Paranaense para a queda da equipe, tá? Pode dar errado, como pode dar certo, vamos entender, né? Eu acho que é importante o teste, vale, mas no primeiro momento que o Grêmio vê que alguns jogadores não estão se comportando, ó, chama todo mundo, vamos pro hotel. Vamos pro hotel porque não dá para os caras se apresentar de uma maneira não muito boa, né? Então vamos ver, o Grêmio vai testar. Vão dormir em casa então a partir de agora. Todo jogo em Porto Alegre eles dormem em casa e se apresentam horas antes da partida. Bom, falando de jogo ainda rapidinho, o Grêmio vai mudar. O time muda. O Gustavo Quinteiros vai escalar uma equipe provavelmente diferente. Muda muito? Não. O Grêmio jogou em Pelotas com Gabriel Grando no gol, vai ser mantido. Na direita o João Pedro. Na zaga, Rodrigo Eli, Gemerson e o Mike, né? Aí jogou Dodi, Vila Sante e Cristaldo, Pavão de um lado, Aravena do outro e o Braith White na frente. A mudança, e essa é a tendência, é o Rodrigo Eli sair, porque ele saiu machucado no último jogo, uma pancada, não teve lesão, mas ele sentiu um pouco de dor na perna ainda. Então o Rodrigo Eli deve dar uma seguradinha. E pode entrar o Gustavo Martins. Foi essa troca que o Quinteiros fez lá, né? O Mike, olha, eu gostaria muito que o Pedro Gabriel começasse o jogo. Muito. E outra coisa que o Quinteiros falou, que o Monsalve ganharia minutos neste jogo agora contra o Caxias. Ele não entrou no último jogo e o Monsalve vai ganhar minutos. Será que vai entrar no lugar do Cristaldo? Será que o Quinteiros vai fazer isso? São algumas possibilidades, tá? Mas a mais certa é realmente o Rodrigo Eli não jogar e jogar o Gustavo Martins. Cuejar fora, não está escrito no bid. O Grêmio também alega que, além de problemas burocráticos, tem o problema da questão, eu ia dizer física, mas ele estava jogando lá, né? É mais uma questão dele dormir bem, se alimentar bem, fuso horário. Vamos combinar, o problema é a papelada, tá? O Grêmio não conseguiu inscrever o cara. Não conseguiu, não deu tempo, faltou documentação. Vai ficar para o próximo jogo o Cuejar. É uma pena, porque isso mexe no público, tá? Muita gente iria para a Arena para ver a estreia do Cuejar. A expectativa agora é 20 mil gremistas, talvez aumente um pouco mais. Primeiro jogo da temporada, seria legal ter mais gente, mas acho que não vai passar muito de 20, 25, por aí, o Cuejar tá fora. Marlon, olha só, deixa eu botar o tweet aqui, tá? O Cruzeiro tava jogando hoje, tava perdendo, depois empatou, até não sei como é que terminou esse jogo. Olha as mensagens aqui, ó. Esse Marlon, meu Deus, o que aconteceu com esse cara? Ele erra tudo, não consegue colocar a bola na grande área, coisa horrorosa. Diniz tem uma parcela de culpa enorme nessa bagunça que é o Cruzeiro, mas não existe o que esses jogadores estão fazendo. O Marlon tá de brincadeira, uma falta de vontade, uma sonolência que chega a dar nojo. Jogadores errando passes de 2 metros e andando em campo. Nunca vi um lateral tão ruim igual a esse Marlon do Cruzeiro, gente. A crítica pra cima do Marlon não é de hoje, tá? O Diniz tem escalado o Marlon, o Cruzeiro não quer negociar o Marlon, mas o Marlon não vem jogando bem. E os torcedores do Cruzeiro começam a enxergar uma má vontade no Marlon. Ele pode estar forçando a sua saída? Pode, no futebol existe isso. O jogador começa, né? A gente viu o Marquezinho, né? O Marquezinho forçou a saída pro Boca. O Marquezinho teve uma lesão, fantasma, né? Não pode treinar e já tá lá relacionado para jogar no Boca. Então a gente sabe como é que funciona o futebol, pro bem e pro mal. O Grêmio monitora o Marlon ainda, né? Se der problema lá com o Cruzeiro, vai lá e compra. Mas o Cruzeiro só quer vender por 4 milhões, 5 milhões. O Grêmio não vai gastar essa grana. O Rubens, do Cruzeiro, é um alvo do Grêmio. Informação do Caliel Dornelles. Rubens do Atlético Mineiro. Lateral que já não é mais titular, mas o Atlético não quer emprestar, quer vender. E aí custa grana. E aí o Grêmio vai ver o que vai fazer. O Rubens é o alvo. Atlético Mineiro. Ficar de olho no Marlon também. Gente, espero todos vocês, tá? Domingão, 6h30 da tarde aqui no canal. Obrigado. Vamos, Grêmio!